Olá pessoal, aqui quem está falando é JG Batista, tá vendo aqui? Estou fazendo esse vídeo maravilhoso dessa pequena que está completando um aninho de idade, né vovô? Né linda? A minha indinha, ok? Vai lá. Vai lá vovô. Ô vovô, vai lá. Vai lá. Um aninho de idade. Quando eu vim chegar aqui, eu tô me arrumando. Ok? É maravilhoso poder fazer uma criança sorrir. Então hoje ela está completando um aninho de idade. Valeu? Vamos aqui, vamos passear, vamos passear. Olha aqui, essa porta aqui, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Vai lá de novo. Vai lá. Aqui, vovô. Vai lá, vovô. Olha. Vai lá. Diga parabéns. Parabéns. Vai, bata palma, vá. Parabéns pra você. Vá, nessa data, vá. Bata. Bata. Parabéns, vá. Vá. Linda. Valeu aí. Valeu.